Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Nós vimos ontem Paulo diante do concílio, né? E agora no capítulo 23, Paulo, olhando atentamente lá para os conselheiros, né, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? E Paulo disse ainda: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, grupos políticos religiosos, né, da época, dois deles, ele clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. Quer dizer, ele se apresentou: eu era isso, eu sou fariseu, agora estou atendendo, né? Então, houve lá um grande clamor, e levantando-se os escribas, que eram da parte dos fariseus, que estavam do lado deles, né, contendiam, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, mas de algum espírito ou anjo falou com ele. Não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para fora da fortaleza. Ninguém queria ficar com Paulo, né? Opa! Né? E na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado, ao lado de Paulo, e disse para Paulo: Tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma, né? E aí é traçado um plano contra a vida de Paulo, né? Os judeus, logo pela manhã, se reuniram e, sob maldição, juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. E eles foram até os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Havemos-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Ou seja, greve de fome para que vocês matem Paulo, né? Então o conselho ficou complicado e teve que rogar lá o tribuno para avaliar a questão, né? Então é o que aconteceu. Nisso aí, Paulo é enviado então ao governador Félix, né? Lísias Félix, né? E Félix também ficou, que é Cláudio Lísias, teve que mandar então o Paulo para o governador Félix, tá? Que era o responsável lá. Então, Cláudio Lísias escreveu lá uma carta para o governador Félix, né? Então, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus e, estando prestes a ser morto por eles, sobrevim com a tropa e os resgatei, tendo entendido que ele era romano. Ficaram com medo: vão matar um romano aqui, né? Porque Paulo era romano, né? E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles e percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E, havendo-me informado que havia um complô contra esse homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti, né? Então os soldados, como lhe fora mandado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride, né? E entregaram lá ao governador a carta e tudo mais. A gente pode observar aqui que Félix Lísias alegremente aproveitou a oportunidade de se livrar de Paulo. Ele falou assim: isso é fria, né? Sabe como é aquele negócio? Ninguém quer, né? Isso é problema. O cara percebeu logo, né? Uns querendo matar sem ter fundamento, fazendo até greve de fome. Então ele aproveitou a oportunidade de se livrar de Paulo. Pouco tempo antes, há de se lembrar que um cavaleiro romano de posição mais elevada que o próprio
Cláudio Lísias havia sido violentamente capturado e arrastado pelos enlouquecidos judeus em torno dos muros de Jerusalém e finalmente decapitado, porque ele recebeu um suborno dos samaritanos. Então, sob a suspeita de crimes semelhantes, outros altos oficiais foram presos e desonrados, caindo em desgraça. Se Paulo fosse assassinado, o capitão-chefe poderia ser acusado de ter subornado para ser conivente com sua morte, né? Então ele seria conivente com a morte de um romano e aí poderia complicar para ele. Então, por isso que alegremente ele viu a oportunidade de se livrar e mandar lá para o governador, né? Então, agora havia um motivo suficiente para mandá-lo embora secretamente e assim livrar-se de uma responsabilidade embaraçosa. Era um preso indesejável, né? Então ele falou, passo isso para cima, passo a bola para frente, né? Ele não quis assumir, porque percebeu algo, né? Tá? E pronto. Então, o que acontece com essa situação? Vai apresentar e vem aí as acusações formais contra Paulo, né? Seguindo um devido processo legal, entre aspas, né? O pessoal foi guiando para chegar em quem decide, né? Porque a situação era complexa. Igual fizeram com Jesus, né? Foram criando, armando, preparando, arrumando falso testemunho e tudo mais para levar. Com Paulo também aqui foi caminhando da mesma forma, né? Criando situações que pudessem comprometer a vida de Paulo. E agora ele vai ser, então, apresentado a Félix, né? E vai fazer sua defesa e nós vamos ver isso amanhã em nome de Jesus e se Deus quiser. Amém? Que graça e paz lhe sejam multiplicadas.